São 8 horas e 14 minutos, vamos seguir com o programa, os próximos assuntos. O Instituto Atlas Intel, em parceria com a CNN Brasil, divulgou neste sábado uma pesquisa de opinião sobre a aprovação do governo Lula. O levantamento apontou que a avaliação do governo Lula, 51% dos entrevistados aprovam o governo do presidente Lula e 47% desaprovam. A avaliação positiva é a mesma registrada no mês anterior. Já a negativa aumentou de 45% em maio para 47% em junho. A maior aprovação foi nas regiões Norte e Nordeste. O menor índice de aprovação se concentra na região Centro-Oeste, onde 70,7% desaprovam o governo do presidente Lula. No Sudeste, a desaprovação é de 60,8%. Entre os que se declaram evangélicos, 69,3% desaprovam o governo Lula. Já entre os católicos, o governo tem 55,4% de aprovação. O maior percentual de aprovação, no entanto, é entre quem se declara ateu ou agnóstico, 66,8%. Destaque também para a queda na avaliação do governo em relação à segurança pública. A avaliação positiva caiu de 31% para 27%. A pesquisa ouviu cerca de 3.600 pessoas entre os dias 7 e 11 de junho. A margem de erro é de 1 ponto percentual e o nível de confiança é de 95%. Michel Magu, a maioria ainda aprova o governo Lula, 51% contra 47% que desaprova. Mas por que aumenta a quantidade de desaprovação ao atual governo? Bom, Rafael, primeiro a gente tem que destacar que esses números de aprovação se mantêm desde o mês passado. Esse é um ponto interessante. Outro ponto, que o Lula tem tido, de fato, alguns erros, tanto na política externa, quanto também na economia, o que não permite que ele continue a crescer na aprovação dele. Quando a gente vê que a desaprovação aumenta, por quê? Porque nós tivemos índices econômicos menores, o desemprego pode estar no momento que vem crescendo, por mais que os números mostrem que há uma empregabilidade, a sensação de crescimento do país e, ao mesmo tempo, segurança econômica ainda é aquém do que espera o brasileiro. E, além disso, a constante e permanente polarização, as ações feitas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, as visitas e a presença, não por acaso, nos lugares onde existe uma desaprovação gigante do presidente Lula, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Daqui a uma semana, inclusive esta semana agora, o Bolsonaro estará aqui no Centro-Oeste, onde o Lula tem mais de 70% de rejeição. Essa é a terceira vez que o ex-presidente Bolsonaro está aqui em Goiás, e o Lula tem 1 ano e 6 meses de governo e ainda não esteve no estado de Goiás. Isso aí são mostras que ele, além da desaprovação, não tem uma política pública direcionada para essas regiões e, ao mesmo tempo, está distante dos seus líderes, o que faz que não tenha nem aprovação e, ao mesmo tempo, nem relacionamento nessas regiões onde ele está perdendo. Quando a gente comparar as visitas que ele faz, as ações políticas que ele faz no Nordeste, no Norte e, ao mesmo tempo, até a presença no Sul, que mesmo tendo uma desaprovação de 60%, ele ainda está presente nessas regiões. A ausência dele regionalmente, de fato, também contribui para que ele tenha uma desaprovação e, ao mesmo tempo, é preenchido pelo seu opositor esse espaço político. Então, com certeza, além dos resultados do governo e, ao mesmo tempo, a falta de vínculo e relações com os governadores dessas regiões, também existe uma falta de atividade política direcionada para esse segmento. Com certeza, isso está sendo avaliado e no governo PT, nos próximos meses, nós veremos uma ação direcionada para essas regiões e, ao mesmo tempo, para o governo goiano, com certeza, terá essa relação com o próprio Ronaldo Caiado, que fez um evento político este final de semana, onde mostrou liderança a nível regional e a nível nacional. E aí, Cairo Montelo, chama a atenção, além dos números absolutos, alguns dados específicos dessa pesquisa. Por exemplo, o presidente Lula tem maior aprovação nas regiões Norte e Nordeste. Já no Centro-Oeste,
70% de desaprovação. E aí, por exemplo, entre os evangélicos, 69% desaprovam. Já entre os católicos, a maioria aprova, 55,4%. Interessante a gente observar também esses diversos segmentos e como cada região, cada segmento se comporta com relação ao governo federal. E curioso desses dados, Rafael, é que um deles aqui até valida uma opinião, algo que eu tenho falado constantemente, relacionado à região centro-oeste. Eu sinto um pouco de desprestígio por parte do presidente Lula com a nossa região, com a região centro-oeste. Nós temos na região norte a Amazônia, nós temos na região nordeste uma questão social, um celeiro eleitoral, e nós temos na região sudeste e sul um poderio econômico. E a gente não vê nas grandes discussões, nas grandes pautas, nos grandes direcionamentos do governo federal, a região centro-oeste. E isso eu sempre venho comentando nas redes sociais, eu venho comentando sobre isso nos programas que eu participo, e a desaprovação do governo federal na nossa região valida isso, que é como se fosse uma espécie de abandono, como se nós fôssemos o patinho feio para o governo federal, né, com uma desaprovação de 70%. O que eu percebo para esse aumento, de modo geral, da desaprovação do governo é uma não percepção do brasileiro quando nós consumimos, quando nós vamos ao supermercado, quando vai ao shopping, quando quer comprar algo na internet, né, algo que veio da China, sua blusinha e etc. O impacto econômico, o consumo, né, a percepção de melhora de vida, de melhora do padrão de vida, gera um impacto direto na avaliação do governo federal. E eu sinto que a população brasileira não consegue perceber isso de forma palpável, de que houve uma melhoria, um progresso familiar, um progresso de bens, de crescimento econômico e etc. E, para finalizar, com relação aos evangélicos, eu acredito que o presidente Lula, por decisões infelizes, com vieses muito de esquerda, mas não estrategicamente inteligentes, como o caso, por exemplo, de Israel, onde ele quis se posicionar sobre os acontecimentos ali, Palestina, Hamas, Israel, é um tema extremamente sensível para a comunidade evangélica, que é uma das maiores comunidades do Brasil, e agora ele sofre aí uma corrosão na sua popularidade. A gente tem participações aqui do Manuel Francisco, falando que o presidente Lula pegou o país na 13ª posição na economia no mundo e hoje o Brasil é a 8ª economia. E mesmo assim o povo está falando que o governo está mal. E a Maria Conceição está aqui criticando vocês dois, falando que vocês estão muito para o lado da direita, tá? Tá brava aqui a Maria Conceição. E também participação no nosso WhatsApp, que é o 991095099, do Márcio Borges. Ele está dizendo aqui que não está entendendo, Magu. O Bolsonaro está ou não está inelegível? Acho que ele está falando aí com respeito ao seu comentário, inclusive, da presença de Bolsonaro aqui em Goiás. Com certeza ele está inelegível, isso aí é uma questão jurídica, mas a presença dele física em Goiás, quando é comparada com a presença do Lula, é abismal. Nós vamos ter 3 dias de Bolsonaro em Goiânia agora. Em Goiânia, Rio Verde, já está aí fazendo um tour pelo estado. E nós não tivemos a presença do Lula nenhuma vez. Isso aí não é normal. Se a gente vai naturalizar esse tipo de ação, 1 ano e 6 meses ele não visitou um estado da federação, e já visitou a França, já visitou a Itália, já visitou Egito. Então, não é questão de falta de agenda, é questão de priorização numa agenda regional. Então, isso aí, com certeza, para nós goianos, para quem está nos assistindo, achar que isso aí não é de se questionar, a gente está desvalorizando o nosso próprio Estado. E quando a pessoa está questionando o nosso posicionamento sobre a posição, com certeza o Lula não é mais o mesmo Lula de outros governos. Ele está perdendo a briga com o Congresso Nacional, ele está se enfraquecendo na questão econômica, quando a gente vê o Haddad assumindo por investidores que ele não tem o controle da economia, quando ao mesmo tempo a gente não vê o direcionamento claro para onde estamos indo. Com certeza tem benefício, e tem
questões positivas do governo Lula, quando a gente vê a Minha Casa Minha Vida aumentando, a habitação sendo valorizada pelo governo, a gente vê a política pública da educação investindo mais de 10 bilhões na educação. Óbvio que tem questões positivas do governo Lula, mas isso aí não está se transformando em popularidade nem em efeitos, vamos dizer, reais para a população, no sentido de sentirem que suas vidas estão melhorando a sua dignidade humana, que ao mesmo tempo está se inserindo, incluindo socialmente. Ainda, óbvio, nós estamos falando de 1 ano e 6 meses, a gente vai ver esses resultados no final do governo Lula, mas neste momento ainda nós podemos fazer essas críticas que estão sendo objetivas, claras, e ao mesmo tempo de tentar compreender por que essa popularidade vem diminuindo ou se mantendo e ao mesmo tempo a rejeição aumentando. É só esse questionamento objetivo que a gente faz conforme os dados, tanto. Quer concluir rapidamente, Cairo? Tá, pode. Com relação a esse abandono, né, essa percepção de abandono da região centro-oeste, aí do estado de Goiás, nós podemos incluir aí os nossos Mato Grossos. Por isso, eu acho que você, goiano, que é de centro, que é de centro-esquerda, que é de esquerda, ao termos a possibilidade de um pré-candidato à presidência ser um governador, no caso do Ronaldo Caiado, né, o governador de um estado da região centro-oeste, nesse momento nós precisamos deixar de lado vieses ideológicos para privilegiar a nossa região. Nós teremos um mandatário na cadeira presidencial que vai conseguir ter um olhar de priorização para o Centro-Oeste, envio de recursos, envio de infraestrutura, que é um problema da região Centro-Oeste. Nós precisamos de grandes infraestruturas, que o Estado por si só, o Estado de Goiás, Mato Grosso do Sul, não tem capacidade financeira, mas que com auxílio do governo federal, nós poderíamos ter. Por isso, eu acho até um pouco tolo quem critica essa possibilidade do Ronaldo Caiado vir a ser o nosso presidente. Eu acho que é uma oportunidade de levarmos um Centro-Oeste para outro patamar.